Olá, pessoal! Eu estou aqui participando do segundo EMPAC, Encontro do Patrimônio Construído, Conhecer para Preservar, Preservar para Conhecer, e vou apresentar um trabalho denominado Educação Patrimonial, o poder da educação para alcançar a consciência cultural. Esse trabalho foi realizado por mim, Diana Virgínia Soares Madureira, e pelas professoras Glaucia Nolasco de Almeida Melo e Sinara Fiedler Bremer. Sou estudante de Engenharia Civil da PUC Minas e extensionista do projeto Patrimônio Construído. Educação patrimonial são todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o reconhecimento, valorização e preservação do patrimônio cultural. E seu intuito é situar o indivíduo e o levar à compreensão da sua trajetória histórico-temporal, além de fazê-los indagar a respeito do meio em que estão inseridos, dos valores e dos saberes que perduram e antecedem sua comunidade. Ao longo dessa apresentação, eu vou abordar sobre educação patrimonial, mas nós não podemos falar de educação patrimonial sem falar de patrimônio cultural e cultura, que são dois conceitos que estão relacionados. Cultura. O termo cultura tem origem do latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer, e compreende os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. Isso inclui a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, etc. A cultura, ela não é unânime e varia de sociedade para sociedade. Além disso, a cultura é dinâmica, desenvolvida historicamente e revela a identidade de um povo, narra a história de uma nação. A cultura pode ser dividida em 6 grupos. A primeira é a cultura popular, que é a base da cultura formada pelas classes populares, transmitidas de geração para geração, e um exemplo é o frevo. A segunda é a cultura erudita, formada pela classe média ou alta de um povo, e um exemplo são as exposições e museus do balé. A terceira é a cultura de massa, que é a união das duas culturas acima em uma outra mais acessível, simples e como entretenimento para o consumo geral. Um exemplo é o sertanejo, que teve seu estilo musical modificado através do sertanejo universitário. A quarta é a cultura material, que são os aspectos da cultura que podem ser tocados, ou seja, tangíveis. Um exemplo é o Centro Nacional de Ouro Preto. Já a quinta é a cultura imaterial, que são os elementos que não podem ser tocados, ou seja, intangíveis, e são basicamente os costumes e tradições que precisam ser reproduzidos e vivenciados. Um exemplo é a capoeira. E por fim, a sexta é a cultura organizacional, que define dentro de um determinado ambiente os princípios que constroem a identidade de uma organização, a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam e se transformam. Essas culturas, por serem compartilhadas pelos membros da sociedade, formam a identidade cultural. Entender o que é o patrimônio cultural envolve compreender a importância da cultura para a sociedade. Patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Ele é um agente de transformação em conhecimento, que tem o intuito de desenvolver um olhar crítico nas crianças, jovens e adultos, ao mesmo tempo que age resgatando a autoestima que se é perdida ao longo dos anos por causa da globalização. Resgatando a revalorização cultural e de identidade. Educação patrimonial no Brasil. Em 2007, o programa Mais Educação implementou a educação patrimonial no seu campo de atuação. Ao todo, 1.639 escolas brasileiras aderiram ao currículo da educação patrimonial e receberam kits e verbos para levar adiante seus projetos. Além disso, podemos ver a aplicação da educação patrimonial em diversas áreas e situações, como, por exemplo, em ações e projetos desenvolvidos por grupos, órgãos ou instituições. Um exemplo prático de educação patrimonial mais próximo da minha realidade que eu posso falar a respeito é o projeto de extensão Patrimônio Construído, que desde 2019 ministrava oficinas presenciais para os alunos do ensino fundamental 1, mas diante do cenário de pandemia, sofreu adaptações e foi reorganizado com o intuito de apresentar os principais conceitos relacionados à educação patrimonial e os principais patrimônios construídos de Belo Horizonte e Minas Gerais por meio de cartilhas e jogos educacionais de forma online. Para isso, foram planejadas, organizadas e ministradas oficinas para as crianças das redes estudantis estadual e municipal. A escola elegida como piloto do trabalho foi a Escola Estadual Afonso Pena, localizada na Avenida João Pinheiro, na região central da cidade de Belo Horizonte.
e, em comum acordo com a diretoria e a coordenação da escola, foram desenvolvidas atividades didáticas, lúdicas, que foi uma cartilha e jogos, aprovado pelos mesmos e apresentados durante a oficina. Além disso, a escolha das turmas a serem contempladas com a oficina também foi uma escolha da diretoria, que optou por escolher a segunda e a terceira série do Ensino Fundamental 1. O agendamento das oficinas foi combinado com a coordenação do Ensino Fundamental 1 da escola para que pudesse ser adequadamente encaixado no cronograma escolar vigente. Ficou estabelecido também que as oficinas ocorreriam aos sábados, no período da tarde, utilizando o aplicativo de comunicação por vídeo Google Meet e teriam uma duração média estimada de 1 hora e meia. Além disso, os conteúdos exibidos durante a oficina, a cartilha e o vídeo, foram disponibilizados aos alunos com dias de antecedência para que os alunos, já possuindo consciência do assunto a ser discutido, chegassem na oficina com uma base e possíveis dúvidas a serem esclarecidas. Por fim, ao final das oficinas, seriam deixadas algumas atividades a serem realizadas por esses alunos, e essas atividades deveriam ser enviadas à coordenação do projeto, que as corrigiria e emitiria um certificado de participação a cada aluno. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do projeto de extensão Patrimônio Construído. O projeto de extensão Patrimônio Construído é uma parceria das universidades Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, no curso de Engenharia Civil, e a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, para a Escola de Arquitetura. O projeto foi criado em 2018 e é coordenado pelas professoras professora doutora Glaucia Nolasco de Almeida Melo e professora doutora Sinara Fiedler Bremer. O slogan do projeto é Toda chave guarda uma história. E os mascotes do nosso projeto são a Lina, que é a menina, e a Mia, que é a gatinha. O projeto se divide em duas vertentes. A primeira corresponde ao levantamento histórico da construção e o estudo da sua relação com o entorno. A segunda já é voltada em apresentar os principais conceitos relacionados à educação patrimonial e os principais patrimônios construídos de Belo Horizonte e região metropolitana por meio de cartilhas e jogos educacionais para as crianças das redes estudantis estadual e municipal. Agora eu vou falar um pouco das oficinas sobre educação patrimonial realizadas dentro do projeto. A primeira dinâmica ocorreu no dia 3 de julho de 2021, sob a coordenação da professora Sinara Fiedler e acompanhada dos professores Orlando Almeida e Andréa Totti da Escola Estadual Afonso Pena. As oficinas foram ministradas por um grupo de extensionistas do projeto, que ficaram responsáveis por apresentar aos alunos do Ensino Fundamental 1 uma cartilha explicando sobre os principais conceitos relacionados à educação patrimonial e alguns jogos relacionados ao assunto. Já a segunda dinâmica online ocorreu no dia 6 de novembro de 2021, sob a coordenação da professora Glaucia Nolasco e acompanhada pelos professores Orlando Almeida, Andréia Totti e demais professores da escola. E o material apresentado durante a oficina foi a cartilha, além de alguns jogos educacionais relacionados com os assuntos abordados. E dentre as atividades desenvolvidas durante a oficina, a primeira foi a cartilha, onde foram apresentados os principais conceitos sobre educação patrimonial e patrimônio cultural. E a segunda atividade desenvolvida foi o jogo do quiz, que, após a apresentação de um vídeo, onde os mascotes do projeto, Lina e Mia, faziam uma viagem e explicavam as histórias e características de algumas das igrejas visitadas e estudadas pelo projeto, eram feitas algumas perguntas aos alunos a respeito do conteúdo exibido. E a terceira atividade desenvolvida foi o jogo Recorte Core, aonde, após a apresentação de imagens de algumas das igrejas visitadas pelo projeto, os alunos tinham que recriar aquela igreja utilizando os objetos corretos pertencentes a ela. E a quarta atividade desenvolvida foi o jogo da memória, aonde foram apresentadas 12 cartas que continham o patrimônio com sua correta descrição e cada aluno tinha que tentar formar o seu par correspondente. E essas foram as atividades desenvolvidas durante a primeira oficina. Já na segunda oficina, a primeira atividade desenvolvida foi a cartilha, seguida do jogo do quiz. E depois dessa discussão,
Fica claro o intuito da educação patrimonial de retirar as pessoas da zona de alienação, gerando nesses indivíduos uma mudança de atitude para que, ao invés de observadores, eles se tornem autores capazes de ler, interpretar, questionar e intervir no seu meio sociocultural e político. Para isso, é importante ressaltar a necessidade de se preservar, valorizar e conservar os patrimônios culturais existentes, e para que isso seja feito, é importante que a mensagem seja repassada e o conteúdo seja claro, sucinto e objetivo, de modo a facilitar o entendimento, despertar a curiosidade e instigá-los a querer saber mais sobre o assunto. E depois dessa discussão, fica claro o intuito da educação patrimonial de retirar as pessoas da zona de alienação, gerando nesses indivíduos uma mudança de atitude para que, ao invés de observadores, eles se tornem autores capazes de ler, interpretar, questionar e intervir no seu meio sociocultural e político. Para isso, é importante ressaltar a necessidade de se preservar, valorizar e conservar os patrimônios culturais existentes, e para que isso seja feito, é importante que a mensagem seja repassada e o conteúdo seja claro, sucinto e objetivo, de modo a facilitar o entendimento, despertar a curiosidade e instigá-los a querer saber mais sobre o assunto. Esse processo permite a criação de novos pensamentos, acarretando em um ciclo contínuo de enriquecimento individual, coletivo e institucional, surgindo assim o conceito de cidadão. Além disso, a educação patrimonial ajuda a promover o turismo cultural, incentivando tanto os visitantes como a comunidade local a aprofundarem seus conhecimentos a respeito do seu patrimônio cultural, permitindo o reconhecimento, a reflexão e a aprendizagem do seu papel na configuração de seu meio, a importância desse patrimônio na preservação da sua memória e a valorização da sua identidade. E para finalizar, nós podemos concluir que a educação patrimonial é o que mantém viva a história e identidade de uma sociedade. Logo, o correto seria que esse tipo de conhecimento fosse implantado em todas as escolas e aplicado na Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, para os ensinos infantil, fundamental e médio. Além disso, deveria haver uma abordagem maior nos meios de comunicação social, além de ser desenvolvido mais projetos e programas que cobrassem da população uma interação maior, proporcionando incentivos e benefícios a quem as realizasse corretamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Tenham um ótimo dia.